O que me levou ao executivo foi a atuação. Agora, o que me deu destaque no legislativo mesmo foi a minha briga contra os vereadores. Eu ia te perguntar isso. Não pode ser paz essa sua... Não é possível. Não, a vida não é esse morango com chantilly, pô. Tanto é que uma vez o cara me chamou de ovelha negra, eu respondi uma frase... A ovelha negra. Eu respondi uma frase que eu vi no filme A Noviça Rebelde. Goldberg. Quando foram buscar a Maria, né, que era a Julia Anderson, aí foram buscar ela lá, aí a madre falou, ela é a ovelha negra do convento. Aí a outra madre superior falou assim, às vezes o couro de uma ovelha negra agasalha mais do que uma ovelha comum. O senhor se considera uma ovelha negra? Dentro desse monte de ovelha branquinha do Brasil? Eu me considero assim, aonde que eu fui, eu revolucionei, eu mudei. Por exemplo, os vereadores. Eu acho assim, a maior palhaçada, isso tem que ser mudado. Os próprios deputados, senadores, o legislativo aumentar o seu salário. O professor não pode. O gari não pode. O cara se dá o aumento. A Câmara tem isso, por exemplo. Você não pode, por exemplo, o vereador hoje, ele pode apresentar um projeto de lei aumentando o salário dele. Só não pode receber nesse mandato, mas no próximo ele já pode. Então, por exemplo, em 2012, a grande discussão em 2012 era dobrar o salário do vereador em Colatina, que na época era R$ 2.900. Na época, isso há 10 anos atrás. E eles aprovaram o primeiro turno. Só eu que votei contra, eu e o vereador Charles. Mas eu não me conformei, porque ia ter outra votação. Então, em 2 semanas, eu fiz abaixo-assinado, fui para a imprensa, enchi a Câmara, botei e propus que o nosso salário só aumentasse de acordo com o funcionalismo público. O prefeito deu 5% ao funcionalismo, o vereador vai ter. Aí, até quem votou a favor... Aí, diante da pressão, a Câmara cheia de alunos, a TV em cima, porque nós temos 2 sedes de TV lá na cidade, em cima foi aonde que os vereadores mudaram. Para você ter uma ideia, eu não sei quanto ganha um vereador aqui, nem ganha o prefeito aqui, mas eu aposto qualquer coisa que ganha muito mais do que Colatina, porque Colatina, com 130 mil habitantes, em 2012, o salário era, vamos botar 3 mil. Hoje é R$ 3.900. Quando tem cidades em Colatina, no Espírito Santo, de 12, 13 mil habitantes, que um vereador ganha 10 mil. Tem tantos litros. Acabei com a taxa de gasolina, dava 200 litros. O vereador não precisa de gasolina, o vereador só tem 2 coisas que a Constituição faculta: é legislar e fiscalizar. Se ele vai lá na comunidade participar de uma quermesse, isso é uma atividade política. Tem que ser bancada por ele, pelo salário dele. Não pelo dinheiro do povo. Então, por exemplo, essa era uma farra em congresso. Você reparou que congresso de vereador e prefeito é só em cidades turísticas, só em capitais? Aí, você frequentou esses negócios ou não? Não, eu fui na marcha de prefeito e depois falei que era um verdadeiro turismo aquilo, até turismo sexual tem. Aí eu condenei a segunda marcha, o Guedes, aí os prefeitos falaram, o próprio Guedes citou que o prefeito de Colatina está equivocado, isso em 2017. Eu nem sabia que o Guedes sabia que eu existia, mas como saiu uma notinha no jornal A Gazeta, lá que é do Grupo Globo, né, filial, sim. Aí ele tomou conhecimento e teve um vereador, um prefeito que falou que daquele encontro estava sendo criticado por prefeito. Aí o Guedes, eu não estava, foi um deputado que me falou, em Brasília ele criticou, falou que não concordava, porque eu fui na primeira marcha ao prefeito. Gente, é ótimo para os taxistas, para as prostitutas de Brasília, para os bares, restaurantes. Aquele fuá. É uma semana, digamos assim, de alta temporada. Porque... Que semana do ano? Final do ano ou começão? Esse ano já teve. Rapaz, vai ser. Vira o que isso aí? Vão quase 5 mil prefeitos para Brasília. É um inventaço. Tem uns que levam papagaio, cachorro, mulher, filho, filial, tudo por conta da prefeitura. Essas coisas todas. E, sabe, eu achei que até, rapaz, para você conseguir falar com um deputado, você não consegue. Porque, por exemplo, São Paulo mesmo tem, eu acho que são quase 60 deputados federais. Senador, eu sei que cada estado tem 3. Agora, deputado depende da população.
exceção, nós do Espírito Santo, nós só temos 9 deputados federais. Agora imagina 9 deputados federais com 78 prefeitos para ele atender. Nossa. Tinha que fazer aquela reunião para fazer de conta. Aí o que os deputados eles fazem? Oferecem aos prefeitos jantares, dançantes, lá na orla. Eventos. Do lago lá. Então, e outra coisa, isso tudo é bancado com dinheiro público. Tudo é bancado com dinheiro público. A gente sabe que uma passagem aérea hoje não é barata. Aí vai 8 vereadores, vai o prefeito, leva o secretário. Quer dizer, aquele dinheiro daria para fazer uma mini obra. Resolve o quê? Nada, que nem com deputado e senador a gente consegue... É só gasto, na verdade. É fanfarra. É fanfarra. É fanfarra com dinheiro público. Porque se fosse pago com o dinheiro do bolso do prefeito, eu tenho certeza que nunca existiria essa marcha. Eu assisti uma entrevista. E assisti Fuga de Brasília. Eu assisti uma entrevista do Serginho dizendo, vou puxar o gancho e você me fala, cortou o lanchinho do funcionalismo. Aí o pessoal ficou putão, ficou bravo. Aí eu vi, falei, como assim, cortou o lanche do povo, o lanche? Aí você explicou que era o lanche da prefeitura. Não, eles faziam uma festinha. R$500 mil, era isso? Fazia, vai ter um encontro, não sei o quê. Se liga nisso. Aí ela comprava caixas de suco. Isso aí vem da administração anterior. Não é lanche, pão com mortadela, manteiga, café, um suquinho, não. É empadão, empadinha, croissant. Essas coisas. E quando eu entrei, né, em 2000, eu fui eleito em 2016, no primeiro mês, aliás, no dia 4 de janeiro. Você viu aquilo? Chegou o processo na minha mesa que já tinha acontecido a licitação e eu tinha que homologar. Primeiro, a firma que ganhou era do sul do estado. Quer dizer, já era um dinheiro que Colatina ia perder todo mês. Né? E a gente sabe como que essas firmas terceirizadas são do município. Aí eu peguei e falei, mas vem cá, esse lanche é da saúde? Não, porque tem um lanche que nós damos lá, é que, por exemplo, nós precisamos mandar paciente, às vezes, para Vitória. Lanche de apoio. Né? Então, aquele lanche, e são pessoas necessitadas, entendeu? São pessoas, aquele é um lanche, realmente, pessoas vão fazer quimioterapia, precisa. Esse... eu jamais cortaria. Agora, lanche de suco, eu via, às vezes eles pediam, quando eu era vereador, eles pediam o auditório, lá o plenário da Câmara, que é grande, para fazer, e eu via fanfarra de sobrar, ainda mandar levar para casa. Aí eu peguei e falei, corta, e ninguém, mas como? Quando vinha um prefeito aí, que você vai fazer? Eu falei... aqui não é restaurante, prefeito não vem para comer. E olha, e eu te falo uma coisa... você pode mandar testar, ver, as minhas contas estão todas lá nos tribunais. Eu não paguei, não gastei 1 centavo com um almoço de um dinheiro público da prefeitura. Tanto é que uma vez teve uma reunião lá com o prefeito de Linhares, Santa Teresa e Baixo Guandu, que a gente ia resolver o negócio da coleta do lixo lá. Eles brincando, eles levaram suco, vai passar fome, levaram, encheram o meu gabinete. É igual essa mesa aqui bonita, ó, cheia de salgadinho. A gente vai rachar nós de embora. Mas não era da panificadora o quê? Da Mari. Da Mari, não. Lá não tem, a da Mari que eles conhecem lá, uma que era ministra. Candidato, inclusive, também. No Distrito Federal. Bem Serginho, você não quis pior ir que é pro meu partido também. Republicanos? Eu acho que a República... Você não quis ir para a reeleição? Não, eu sou contra a reeleição Na de campanha, prefeito. Por quê? É porque é um pecado, primeiro que você discrimina. Eu, com uma máquina na mão, com um monte de patrol, com 400 funcionários, entendeu? Fazendo campanha. Fica mais fácil. Feito lá. E outra coisa... Mas você abandonou Colatina sozinha, pô? Não. Eu sempre falei que eu ia fazer o que eu podia fazer, fiz o máximo. E outra coisa, eu fiz coisas importantes porque eu não pensei na reeleição. Porque muitos prefeitos deixam de fazer. Olha aqui no Brasil mesmo, em governo federal, quantas reformas que todos os presidentes ficam adiando. Um pro outro. Porque se eles fizerem agora, eles perdem votos. Entendeu? Aí depois, quando faz um pedacinho. Cadê a tão sonhada reforma administrativa? Tá pro próximo. Se fizer, o presidente que fizer isso vai perder muito voto. Então, tem uns que não têm coragem. E eu tive coragem de tomar decisões, porque às vezes as decisões corretas, ela cria uma certa antipatia no povo, porque o povo adora também muito apoiar coisas que, desde que ele seja beneficiado, não quer saber. Exatamente. Então, tem muitas coisas. Por exemplo, uma feira, essas feiras de verdura mesmo. A de Colatina é muito grande no sábado e já estava mais de 30 anos num local que atrapalhava a entrada no sábado de hospital, atrapalhava o trânsito.
Feira de rua, né? Dois prefeitos tentaram tirar, eles faziam pressão em cima, ia lá no juiz e tal, fizeram comigo, tanto é que a última reunião, com o prazo que eu dei, o juiz falou, o senhor pode dar mais um prazo? Eu falei, não, Meretício, porque senão daqui um mês eles vão pedir mais, e lá está tudo preparado, eles vão ser melhor. Eu precisei sair pela porta do fundo, porque estava assim de produtores querendo, achando que eu ia tirar o pão. Eles vêm com vai tirar o pão da minha boca e tal. Hoje, vai lá, pergunta a eles se eles querem voltar para onde eles estavam. Porque eu coloquei... Toda mudança tem a sua burocracia. Eu criei um lugar que eu plantei árvore, eles ficam embaixo da sombra, ficou maior. Hoje, as pessoas não precisam... Até o ponto de ônibus ficou na porta da feira. Quer dizer, se eu pensasse em reeleição... A gente não tomava porque eu ia perder o apoio daquele povo todo. Então, teve decisões que você tem que governar pensando no momento. Tem prefeito que já entra pensando na reeleição. Não, se eu mudar isso agora, eu vou perder o apoio de fulano, eu vou perder o apoio daquele. E o prefeito, quando ele tem a prefeitura como se fosse uma empresa, entendeu? Que precisa cumprir suas obrigações e ter dinheiro em caixa... Ele não pensa em reeleição, não, porque a reeleição causa um certo prejuízo. Eu também sou contra a reeleição, mas acho que tinha que dar um pouquinho uns mandato 2 anos a mais ali. 6 anos de mandato? Eu sou a favor de 4 5 anos de mandato. Eu vou falar para você, por exemplo, o meu primeiro ano de mandato, conseguimos algumas inovações boas? Conseguimos. Mas é mais você já entra governando com orçamento de outro prefeito. Né? Aí o segundo você já começa a engrenar, o terceiro, o quarto você vai finalizar. Eu, na verdade, literalmente falando, eu governei Colatina só 3 anos, porque 2020, gente, o prefeito não conseguiu, a gente não sabia se cuidava do Ministério Público da pandemia, dos doentes ou da cidade. Como é que foi lá a pandemia lá em Colatina? Foi forte. Muita gente morreu? Morreu na região lá, entendeu? E Colatina era onde que tinha. Por exemplo, eu tinha solicitado no final de 2019... No início de 2019 eu solicitei, porque eu não tenho plano de saúde. Eu tinha da empresa que eu trabalhava, fui eleito vereador. Você frequenta a fila do SUS? Frequento, acho que... Mentira! Político que tem vergonha na cara tem que usar o SUS e botar o filho dele, porque... Você vai pegar guia lá no posto de saúde, 4 horas da manhã com o povão? Até o clonazepam eu pego lá. No postinho? Eu pago o INSS, eu tenho direito, eu tenho o SUS, eu sou aposentado pelo SUS, eu vou me aposentar, então eu tenho que usar. Por que, por exemplo, a escola, a educação que o prefeito governa serve para todos os colatinenses? Só não para os filhos dele. E para os filhos dele, não. Os filhos dele estão lá no Marista, em colégios particulares. Por quê? Porque ele não tem condições de dar uma educação igual aquela. Então, fica esse negócio. Como o filho dele não está lá, ele está pouco se lixando. Agora, se o filho dele estivesse estudando lá. Então, eu vejo, em Colatina já aconteceu isso, de prefeito de ficar dizendo que era o prefeito amigos das crianças, é o gestor, é o empreendedor, carro da prefeitura levar os filhos dele para estudar. Isso acontece por aí. Lá nós temos o Colégio Marista, não sei se aqui o Colégio Marista é uma das maiores redes, nasceu na França, né? Sim. É uma fundação religiosa e é um colégio, assim, excelente, mas nós temos, assim, sabe? E então eu cheguei para o meu patrão, trabalhava no cartório quando eu fui eleito vereador, falei, olha, eu queria, mas você é doido, sabe? Você sabe quanto? Eu falei, não tem problema. E eu, por exemplo, aí, essa cirurgia que eu fiz uma consulta, o médico falou que eu precisava operar, aí eu entrei no SUS. Ia sair em 2019 e a pandemia demorou. 2020 jogaram. Aí nossos hospitais. Eu precisei operar em outra cidade, porque os hospitais de Colatina ficaram como uma central. Uma base, né? Uma base para receber os doentes de outras regiões. Às vezes morria 10, 15 pessoas por dia em Colatina, mas se olhar, era Colatina, regional. 2 era regional. Ô, Serginho, e você agora, depois de findar aí o seu mandato como prefeito lá de Colatina, você está andando o Brasil todo para falar de política. Para ser, inclusive foi o tema da sua palestra aqui no Eleva 2022 em Oswaldo Cruz, ser a diferença e como fazer a diferença. Isso surgiu em Harvard.
E como fazer a diferença? O que você foi fazer lá em Harvard? Eu ia te perguntar assim agora. Eu nunca fiz uma palestra na minha vida. Aí Harvard me convida para... Eu fui lá na faculdade. Um palestrante de Harvard aqui em Oswaldo Cruz. Não foi a direção da faculdade. O evento foi dentro de Harvard, mas foi feito lá mesmo nos Estados Unidos. Sim. E eu fui convidado para falar, né, como se faz a diferença com uma gestão com eficiência. Né? Chegaram lá, inclusive, eles pediram para eu mudar. Porque eles falaram assim, ó, se nós, a direção do evento, na véspera, conversando lá, falou assim, ó, se nós te convidamos para você falar aqui, porque nós já conhecemos as suas... Nós precisamos saber quem é Serginho Meneghelli. Aí eles falaram para mim falar minha biografia. Daí eu comecei a... Então hoje eu misturo minha biografia com as diferenças que eu fiz na prefeitura e que às vezes serve de exemplo para outras cidades, sabe? Não vou dizer para você que eu deixei Colatina, que eu fiz assim, foi... Não, né, tem os problemas, enfrentei problemas grandes. Colatina tem problema como qualquer outro município no Brasil, mas muitas coisas a gente conseguiu, sabe, ter um índice bem melhor e melhorar, fazer mais com o pouco que nós tínhamos. Mais com menos. Teve alguma coisa que você não conseguiu fazer, que você gostaria de ter feito? Tive, porque a pandemia, o último ano, obras eu precisei parar, áreas de lazer algumas eu tive que parar, entendeu? Reformas de escolas, eu continuei porque as escolas estavam fechadas, mas muita coisa, sabe? Muita ausência de funcionários, e hoje você sabe que no poder público, lá em Colatina, tem pessoas que estão na prefeitura trabalhando, mas já são aposentadas há 20 anos, estão esperando fazer os 75. Então, você vai no colégio, uma mulher com 70 anos já não aguenta ser servente, não aguenta, quer dizer, houve na saúde mesmo, muita gente doente. Então, o 2020, eu acredito que para todos os prefeitos, foi um ano assim, que a gente fez o que, assim, tentou fazer alguma coisa, mas a gente poderia ter feito muito mais, porque o fechamento de uma administração, tanto é que eu deixei no caixa da prefeitura, peguei com 10 milhões de dívida, saiu estampado no jornal 125 milhões com obras que já estavam empenhadas e dinheiro que tinha. A população de Colatina vai sentir sua falta. Eu acho que sente que parece que eu acho que sente que meu nome parece Volta Serginho. Eu só ando de bicicleta, né? Volta Serginho, volta. Eu falei, quando eu tava lá, vocês reclamaram.